O fator local pode até definir resultados. E como um time que tá perdendo se mexe bastante... A Fórmula 1 chegou na Itália, o berço do Renascimento. E não é à toa. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? E aí, meus bens? Tá começando agora mais um episódio do BFast Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros... precisam ser rápidos. Eu quero saber quem tá pronto pro Triple Header. Ó, eu já vou começar dizendo uma coisa, tá? Tu já vai começar dando uma lacrada. Dando uma lacrada, mas Tá na bom. verdade quem deu essa lacrada foi a Sharpay Evans. A Sharpay do icônico quote, tradições mudam. Tô ligada? Ó, tudo bem que a Itália tem tradição de formar pilotos, tem a equipe mais antiga do grid da Fórmula 1. Mais tradicional, mais pomposa. Assim, agora eu queria aproveitar que o Hamilton vai estrear na Itália como um piloto da Ferrari. Kimi Antonelli em sua primeira home race, Nossa senhora! tá? Nós temos o Colapinto estreando em Imola, sendo que é a segunda estreia dele na Itália, e eu queria falar do peso disso na vida de um ser humano. Porque em 2024, quando ele estreou pela Williams, foi em Monza, né? Sim, então assim, eu acho que a gente tá num cenário de muitos recomeços no mesmo final de semana. Eu concordo. Ainda mais em Imola, que é um circuito que teve o seu próprio recomeço em 2020, né? Que Sim. tava, enfim, não estava no calendário da Fórmula 1 desde quando era o GP de San Marino. Tem muitos padrões Muitos padrões que meio se que nos repetindo. obrigam a pensar um pouco no papel da Itália na Fórmula 1 e em como isso pode jogar nesse fim de semana, né? A primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte: a Ferrari vai voltar com tudo em Imola? Eu acho que não. Dizem que o carro da Ferrari foi feito pra correr bem na Itália sempre, mas é que o problema é que agora o carro da Ferrari não tá correndo bem em lugar nenhum, né? Era o Mansell que dizia que os pilotos ganhavam 1/10 por volta na sua home race, né? De repente isso vale pra Ferrari na Itália também. E é por isso que o Albon tá colocando legenda em tailandês em cada post do Instagram dele, tá bom? O Stefano Domenicali já teve reunião com a primeira-ministra da Tailândia e parece que eles estão até pensando em colocar um grande prêmio lá. Ele tá se preparando pra ter essa sorte da home race. Tá, mas e a Ferrari em Imola? Eu acho que o máximo que a gente pode sonhar é um P5, P6... O P5, o P6, assim, seu sonho tá complicado pra Ferrari. Agora, uma coisa que a gente conversou lá no começo do ano, e especialmente no ano passado, depois que a gente soube, no ano passado, quando a gente soube que o Hamilton vinha pra Ferrari, eu acho que foi um assunto que a gente acabou tratando muito lá no começo, porque se soube com muita antecedência que isso ia acontecer. Sim, a gente teve muito tempo ano passado pra pensar no que isso ia significar antes disso sequer acontecer. E agora a gente tá vendo como é que tá se desenrolando, e eu acho que tá sendo um pouco diferente do que a gente imaginava essa presença do Lewis na Ferrari. Eu concordo. Inclusive, um ponto que eu queria trazer aqui, que é diferente do que a gente já conversou sobre esse ponto em outros episódios, é se eventualmente a pressão que o Lewis tem é a mesma que o Leclerc tem. Porque o Leclerc, ele foi um piloto muito cobrado, e eu sei que todos os pilotos, em alguma medida, são muito cobrados em algum momento, mas o Leclerc tinha aquela coisa de ser o predestinado, né? Tinha a maldição de Mônaco, que não existe mais. Tinha vários fatores, e me parece que esse ano o Leclerc foi um pouco esvaziado dessa pressão, porque me parece que a pressão em relação ao Hamilton é muito maior. Mas concordo. ainda assim, eu acredito que o Leclerc tenha uma pressão enorme nos ombros dele, e eu acho que o fato dela estar silenciosa, nesse sentido que eu acabei de falar, pode ser que esteja piorando a situação. Não, eu concordo, e eu acho que... Primeiramente, eu acho muito legal esse ponto que tu trouxe, porque eu concordo que os dois pilotos, tanto o Leclerc quanto o Hamilton, eles sofrem pressões enormes. Eu não acho que seja a mesma pressão. Os dois estão correndo em casa, porque é a casa da Ferrari, né? Não é a casa deles. Exatamente, home Então, race da nesse equipe. sentido, seria igual. Mas eu acho que são pressões diferentes, porque assim, o Leclerc, ele tava num lugar que ele chegou como... Ele tem, inclusive, esse apelido na Itália, né? De o predestinado. Isso. Então, assim... Que, inclusive, é usado pra quando alguém não quer falar bem dele, usar o predestinado como um superestimado. Exatamente. Né? E assim, ele subiu rápido pra Ferrari, a Ferrari tinha altas expectativas, porque o Leclerc é um grande talento, ele é um piloto muito bom, e ele tem um desempenho muito bom, mas a Fórmula 1 não depende só de talento, né? Tem vários fatores, e no caso o Leclerc, ele, enfim, não teve boa sorte, não teve um bom carro muitas vezes, ou melhor, tinha outras equipes com carros melhores. É um talento que chegou na era de dominância de um outro piloto, que no caso foi o Max Verstappen. Exatamente, e da mesma forma como na era de dominância do Lewis, né, todos os grandes talentos que talvez teriam uma oportunidade de brilhar mais se não tivesse tendo uma era de dominância naquele momento que eles chegaram,
Na era do Max, a mesma coisa. Agora, tem um detalhe que no episódio do Kickoff, que é o primeiro episódio da segunda temporada, a gente comentou e eu revisitei isso, porque eu queria lembrar exatamente do que foi que a gente falou. Porque a gente fala tantas coisas e acontece tanta coisa. Toda semana estamos aqui, né? Eu queria lembrar do que foi que a gente disse em relação às expectativas, especialmente do Lewis e do Leclerc, considerando que agora eles vão correr em casa pela primeira vez e tal. E a minha avaliação, e que tu concordou comigo no final, foi que o Lewis, ele deveria adotar uma postura a se aproximar muito do Tifosi. E o Leclerc tinha que ter uma postura mais calado vence e ficar empilhando o pódio. Sim. Sabe? Faltou empilhar pódio, mas eu acho que ele assumiu. Então, mas esse é o meu ponto. Faltou empilhar pódio. Tudo bem, e isso é uma coisa que não depende só deles, né? A gente sabe que o carro da Ferrari tá muito ruim esse ano, tá muito pior do que a gente imaginava que estaria. Sim. Porque, inclusive, a gente não imaginava que estaria ruim o carro. A gente imaginava que seria uma continuação do fim do ano passado, que era um carro muito bom. Tá, e aí então a minha pergunta é a seguinte. E o Lewis, ele se aproximou suficientemente dos tifosi? Porque eu acho que o Hamilton, ele, assim como a Ferrari tem a sua cultura ferrarista muito popular e por isso um clássico da Fórmula 1, eu acredito que o Hamilton também tenha esse peso enquanto figura. E veja, eu não tô dizendo que o Leclerc não tem, eu só tô fazendo esse recorte comparando o Lewis com a Ferrari. E o Lewis, ele tem, digamos, os seus próprios tifosi. Eu sei que tifosi é o nome da torcida da Ferrari, mas assim, como que essa colisão se dá? Porque o fã do Lewis chegou na Ferrari. Mas e os fãs da Ferrari chegaram até o Lewis? Esse que é o meu ponto. E eu acho que o Lewis, de uma certa forma, concordou com a nossa avaliação, porque eu acho que ele teve uma preocupação em tentar uma aproximação. Mas eu acho que a estratégia dele mudou do começo do ano pra cá. Porque eu acho que a aproximação que ele tentou... Lembra quando ele apareceu pela primeira vez em Maranello? Aquelas fotos maravilhosas, ele vestido de Don Corleone lá, enfim. De Don Corleone, com um terno todo alfaiatado pelo Ferragamo, que é um estilista italiano, usando as janelas abertas num número estratégico pra mostrar que ainda falta uma porta ser aberta, sabe? Exato, o Lewis é um cara que ele adora um simbolismo. Sim. Olha ele curtindo os posts da ex no Instagram. Ele adora um simbolismo. Gente, a Nicole foi pela primeira vez ao Met Gala no ano que o Hamilton foi o anfitrião. Ele não convidou ela, né? Ele liberou a gente tem acesso à lista de convidados com o anfitrião. Porém, ele curtiu as fotos dela no Met Gala. Sim. Eu amei, tá? Porque eu amei. Eu estou em hiperfoco em relação a Nicole e a Sunset Boulevard, desse que a gente assistiu. Sim. E eu talvez me sinto, vocês tenham reparado que a gente menciona muito isso por aqui. Eu me sinto, tipo, próxima a Nicole, uma pessoa assim... Vocês besties? Do círculo próximo dela. Só falta vocês se conhecerem, porque besties vocês já são. Mas era isso que eu ia dizer, engraçado que a Giovanna teve exatamente as mesmas experiências que eu e ela não se sente assim, né? Não, eu acho ela uma diva, mas assim... tá, tudo bem, mas essa eu não me senti proximidade... próxima dela. Não, inclusive eu queria agradecer a diva do TikTok que nos expôs ao fato de que o Zac Brown segue uma fanpage Lewis e Nicole, né? Sim. Eu vou tentar achar o print aqui do Zac Brown seguindo essa fanpage, porque eu achei divo. Pra quem aí não se afeiçoava ao Zac Brown, de repente tem um elemento aí que pode fazer vocês ficarem mais próximos. Pra algumas pessoas, de repente, sei lá, a primeira coisa que faz ter uma identificação, assim, com o Zac, alguma coisa Agora assim. tem uma outra coisa que eu acho que faz gerar uma identificação muito forte em relação ao Hamilton, que é essa função da moda e do fashion show, e a gente já brincou 1 milhão de vezes com isso, porque ele é realmente um divo icônico, estilosérrimo, e é uma pessoa que liga pra isso, que gosta disso, que se preocupa. E me chama muito atenção o fato dele ter começado o fashion show dele. Assim, ele encerrou o ano passado maravilhosamente bem, ele fez todas aquelas funções de transição de cores, etc, etc. Esse ano, a Austrália teve fashion show durante todos os dias, e a partir do final de semana seguinte, o Lewis sempre é visto chegando e saindo do paddock com as camisetas da Ferrari, com a roupa do time, e por mais que às vezes ele usa uma jaqueta, um moletom, alguma coisa, ainda assim são as da Plus 44 e tal, e eu acho que isso foi também um ajuste que ele entendeu em algum momento que ele deveria fazer pra se aproximar da torcida. Mas é exatamente isso que eu quis dizer pra fechar meu raciocínio de antes, que eu acho que a estratégia dele mudou. Porque que nem a gente tava falando, que ele adora simbolismos, que fazendo referência ao Met Gala, a roupa que ele usou super pesquisada, tudo tinha um significado. Belíssima, isso é uma coisa belíssima, e isso é uma coisa que ele faz há muito tempo. As coisas que nem tu comentou, ano passado, nas últimas corridas dele na Mercedes, cada fim de semana ele chegava com uma roupa um pouquinho mais vermelha no paddock. Tipo, isso obviamente que carrega um simbolismo muito grande, e ele sempre gostou disso. A chegada dele em Maranello pela primeira vez, tudo milimetricamente pensado, super focado nos simbolismos. A
real é que isso teria funcionado se ele tivesse conseguido entregar mais resultado com o carro. Eu concordo. Eu acho que não teve necessariamente uma resistência dos italianos ou da Tifosi em relação à recepção dele. Eu acho que o que faltou ali foi performance e ele precisou mudar a estratégia. O que falta pra Tifosi ser conquistada é performance. Sempre é performance. Toda essa estratégia milimetricamente pensada que ele deve ter ficado o ano passado inteiro pensando mais ou menos como é que ele ia fazer essa abordagem. Isso foi trocado por deixa eu me misturar o máximo possível nessa cultura que tem aqui. Vou parar de usar os meus lookinhos simbólicos e agora a simbologia vai ser que eu vou chegar toda vez uniformizado de Ferrari. Porque, inclusive, isso é uma fala muito comum de ex-pilotos que passaram pela escuderia, que é o componente de estar dentro da Ferrari ser uma coisa muito, muito, muito diferente do que qualquer outro ambiente de equipe, que naturalmente, em uma troca, já seria diferente, porque é assim mesmo, e é isso aí. Mas o Hamilton tem um outro detalhe que eu acho muito significativo, e isso, veja, considerem o Bifest na proporção que a gente tem, que é infinitamente pequena em relação ao Hamilton, então menor ainda, enfim. Mas eu posso garantir pra vocês que não existe nenhum conteúdo a respeito de nenhum outro piloto que tome tantos comentários ruins como quando o conteúdo é sobre o Lewis. Sabe? Com e certeza. assim, e pode ser um comentário sobre alguma coisa de corrida, pode ser alguma coisa sobre fashion, pode ser alguma coisa sobre os namoros, pode ser, assim, comentários que nós estamos acostumados a fazer a respeito de todos os outros pilotos, ou da maioria deles, ao menos. E assim, a gente é acostumadíssimo a brincar muito com coisas muito parecidas entre o Hamilton e o Carlos Sainz, entre o Lando, entre o Oscar, entre o Gasly. São figuras que circulam nos nossos conteúdos com tópicos muito parecidos. Inclusive, o nosso recorte que mais bombou esse ano foi do transplante capilar do Gasly. E é uma coisa que não tomou um hate. Não tomou um comentário. E o Hamilton, assim, não importa o conteúdo que seja. Às vezes é um conteúdo flopado. Vai ter um comentário de alguém maldoso, achando ruim, etc. E isso eu acho também que é uma coisa que ele, obviamente, sabe disso. Ele, mais do que ninguém, infinitamente mais do que o Bifest, é óbvio, eu estou salientando isso mais uma vez, também já tem um comportamento de se precaver de certas coisas. Com certeza, até porque se a gente pensa na personalidade do Lewis quando ele tava no início do seu auge e a personalidade que ele tem agora, sei lá, eu imagino que alguém que talvez esteja olhando só pro Lewis de agora pense que ele é uma pessoa na dele, uma pessoa que não aparece muito, sendo que, na verdade, o Lewis, ele tem essa personalidade exuberante que ele só contém agora pra se preservar, eu acho. Inclusive, hoje, no dia que nós estamos gravando o episódio, é o dia do aniversário oficial da Fórmula 1, de 75 anos. Parabéns! Aliás, eles estão fazendo um live stream no YouTube de 24 horas. de várias corridas, pra quem quiser, enfim, acompanhar uma corrida. Pra alemã chorar. Chora, alemã. Quem vai assistir as 24 horas? Não precisa, gente, é muito tempo, mas a gente vai. Mas eles estão fazendo vários compilados de várias coisas, e um dos compilados pro terror dos automobilovers que saiu hoje foi os Fashion Icons da Fórmula 1. Sim. Então, que a Fórmula 1... Senna, porque sempre foi um paddock fashion. E a Fórmula 1, muito espertamente, colocou na capa do post o Schumacher. Muito espertamente. Porque a chuva de hate que ia ter se fosse um post, entre aspas, centrado no Hamilton, não que não seja, mas eles apresentaram de uma outra forma, e eu acho que é porque a Fórmula 1 tá acostumada a ver os comentários que chegam ali, sabe? E eu gostei muito de um recorte que eles fizeram, porque eles colocaram o Hamilton naquelas roupas exuberantes e chamativas, e eu não tô falando isso de um jeito ruim, né, mas assim, mas a primeira roupa que aparece, o primeiro look do Hamilton é um look do início da era Mercedes dele, que ele tá com aquela camisa que o Toto Wolff usa até hoje. Eu acho que é uma camisa de suporte emocional que o Toto usa. Eu acho que sim. Ele tava muito desconfortável em Miami, que colocaram uma outra camiseta nele, sim. né? E ele tava com a camisa e uma calça, e isso me lembrou muito a forma como ele tem usado hoje o uniforme da Ferrari. Sim, ele tá... É tipo, sabe a menina estilosa do colégio que tem que usar o uniforme, mas ela faz todo o resto? É isso. E também, olhar pra isso também me fez ter um certo carinho a mais do que eu já tinha olhando pra essa cena dele de agora, e perceber, assim, que talvez isso também seja uma forma dele sinalizar essa volta às raízes dele.
Sim, sabe? não é só um significado de... Que é um começo. Aham. Entende? Sim. Eu não sei se isso é sutil assim, mas os códigos da moda muitas vezes são sutis mesmo. Não, eu então entendo. me fez olhar também com esses olhos, sabe? Não, e assim, quem quiser voltar ali no post da Fórmula 1 é bem legal de ver. E é um look bem dessa moda swag, entre aspas, tipo boné de abarreta, calça skinny com rasgo, essas Isso, coisas assim. Mas... É um look simples, inclusive. É um look simples, mas vale lembrar que o Hamilton, veja, olha o que eu vou dizer, longe de ser o pioneiro, porque como a gente comentou, vários antes dele também entravam com um lookinho no paddock, enfim, esse não vem ao caso. Mas teve uma repercussão tão grande quando o Hamilton começou a se expressar mais através das roupas dele, que usava brinco e era um homem sempre muito asseado, e... Os cabelos... Sim, e por vários outros motivos que as pessoas queriam implicar com ele, que você sabe muito bem os que quais. estamos falando. Qualquer coisa que ele fazia, o pessoal achava uma desculpa pra fazer algum comentário negativo. Isso, era uma proporção diferente, né? Exatamente. Então, os comentários saíam de proporção sobre a aparência dele, porque ele é um cara vaidoso, ele é um cara que, enfim... fazia ali o que ele queria com a aparência física dele. Então eu acho que também... Eu entendo que tu quer dizer que pode ser uma volta nas origens, mas eu fiquei pensando o quanto que, tudo bem, a recepção era diferente na época, mas o quanto que isso também não pode refletir a forma como ele tá se sentindo agora, sabe? Claro. Todos os olhos, toda a atenção nele, todo mundo analisando minuciosamente tudo que ele faz... É o Lewis daquela época que usava aquelas roupas também, e talvez seja como ele tá se sentindo atualmente, sabe? Poxa, claro, faz todo sentido. Não sei. O que vocês acham? Eu acho que alguém que entende de moda, e no caso não Érica, socorro, Érica. Ai, a Érica Diva que escreveu na nossa revista duas sobre vezes. O Lewis, sobre inclusive. o Lewis. E no Lewis, eu acho que pra fechar totalmente esse assunto das pressões, ele tem essa pressão de ser alguém que é muito grande, mas que, enfim, já teve resultados astronômicos. E ele tá com essa pressão de reproduzir isso na Ferrari. O Leclerc ainda tem essa pressão de alguém que, entre aspas, não estourou. Sim. É a promessa não cumprida. O Lewis, ele é o cara de maior sucesso da história da Fórmula 1, sabe? Então, embora os dois tenham muita pressão, eu acho que são pressões diferentes e pro benefício do Leclerc não é, enfim, que seja a mesma pressão e agora tá focado numa outra pessoa. Eu acho que, sabe quando criança não quer tomar banho? E aí, então, eu tenho aquele joguinho mental, tá, tu quer tomar banho com a toalha branca ou com a toalha amarela? Sim. Tipo assim, eu acho que é só desviando a atenção, sabe? Claro. Então o pessoal só não tá colocando tanta atenção no Leclerc porque tem uma outra pressão ali que eles estão analisando. E eu acho que essa organização do carro pra andar sempre bem na Itália pode até favorecer a Ferrari e tal, como a gente imagina que favoreça. Porém... os resultados anteriores têm sido tão ruins que eu acho que isso vai prejudicar mais do que eventualmente um desempenho ok, sabe? Por exemplo, porque assim, o Leclerc pegou P3, o Lewis ganhou sprint, sabe? Mas nada consegue fazer uma cortina de fumaça suficiente pra essa fase ruim que é esse começo de temporada. Com certeza. Então eu acho que esses segundinhos a mais na Itália podem ser uma folga que, no final das contas, a gente não perceba tanto em função do contexto. Agora, tem uma outra equipe que também está se valendo das tradições italianas e do amor do povo italiano pelo automobilismo, que é a nossa querida Mercedes, né? Toto Wolff, né? Que não é de agora que o Toto articulou isso aí, porque ele já botou o Kimi Antonelli, um italiano... pra fazer o TL1 no final do ano passado. Exatamente, ele fez o primeiro TL dele em Monza. A intenção era anunciar ele em Monza, né? E que aconteceu, mas a intenção, obviamente, não era que ele batesse carro antes disso. Era fazer o hype todo, né? Exatamente, todo mundo sabe o que aconteceu, porém, a gente tá vendo agora um Kimi super confiante, com resultados ótimos na Fórmula 1, e agora ele vai estrear oficialmente em casa. Inclusive, muita gente tava comentando na internet que saiu o pôster oficial de Imola. E os pilotos do pôster são o Alex Albon, Lewis Hamilton e Liam Lawson. E tava todo mundo comentando, tá, o Lewis faz sentido, mas por que o Kimi não tá no pôster de Imola? Não, e assim, ó, e veja, eu gosto muito do Albon, não gosto do Liam, vocês sabem, acho ele chato. Tipo, mas assim, o Albon, ele tem tido um desempenho muito melhor do que no ano passado. É um piloto de fundão que tá muito mais à frente do que a gente estava imaginando. Eventualmente tem o interesse da própria Fórmula 1 de colocar o álbum um pouco mais em evidência nesse ano, exatamente por causa daquela função da Tailândia, que a gente não sabe se vai rolar ou não. É um piloto que eles não vão colocar no pôster de Silverstone, vocês sabem por quê. Exatamente. Agora sim, por que Kimi Antonelli, que está em home race,
por ser italiano. E por que o Leclerc não tá nesse pôster? Exato, e eu vi, na verdade... O Lewis, obviamente, né? Tipo assim, sem discussão, mas... Eu vi no Twitter uma menina que levantou justamente isso, sabe? Ela botou o pôster ali e o tweet dela foi questionando por que o Kimi, né? Que o Kimi, inclusive, ele é da Bolonha, né? Ele, tipo assim... Sim, ele está em casa, realmente em casa. Enfim, Emília-Romanha. E... vários automobilovers comentando que, aliás, haters do Kimi que eu nunca tinha visto na internet. Mas aparecer um bom que o pessoal não gosta. É verdade. Bom mesmo são os ruins, que daí dá pra falar bastante mal. Mas vários automobilovers comentando, tipo assim, nem lembrava que tinha piloto italiano, quem é esse? E eu adorei que a diva que fez Eles pararam de assistir corrida esse ano. Eu adorei que a diva que comentou falou exatamente isso. Ela falou... eu sabia! Só que ela, muito diva, eu acho que era Amy o nome dela no Twitter, tá? Desculpa, eu não sabia. E ela respondeu um por um, tipo assim, acho que você devia tentar assistir a corrida de olhos abertos da próxima vez. Nossa, o meu sonho é começar a responder alguns comentários assim, você assistiu no mudo? Diva, liga o som. Sabe? Diva, você já assistiu a Fórmula 1 nesse ano? Diva, o grid está atualizado. Ai, sério, meu sonho. Mas eu acho que fica a questão de se o Kimi vai ter um repeat do que a gente viu em Monza, se vai chegar nos nervos dele, toda essa pressão de estar em casa, todos os olhos nele. Inclusive, no ano passado, quando a gente comentou da função do TL e tal, porque foi obviamente uma infelicidade, ninguém fica feliz quando acontece uma coisa dessas, né? Enfim. Mas a gente levantou muito essa questão, e eu acho que é meio isso, assim, do quanto o Kimi ser anunciado e fazer um TL em Monza e pegar não só o hype, mas acostumar ele minimamente a um ambiente que ele, como italiano, conhece muito bem, né? Porque vamos lembrar que ele é um italiano, filho de italianos, filho, né, do homem que tem o kart, ele tem o kart, enfim, né? Então, assim, ele conhece essa pressão maravilhosamente bem, ninguém tem que ensinar nada disso pra ele. Mas o quanto ter sido feito o anúncio lá era também pelo hype da Mercedes de estar colocando um italiano no momento em que o principal piloto dele estava indo para a principal equipe do grid e na Itália, etc, etc. Mas também o quanto isso não serviria para o Kimi começar a se acostumar minimamente com aquele ambiente e agora, chegando de volta na Itália, já no grid da Fórmula 1, que ele de fato estivesse com a cabeça mais bem descansada a respeito disso. Isso foi uma conversa muito legal que a gente teve no último episódio também, sobre como toda essa tensão voltada pro emocional do Lando tá nos fazendo olhar pra performance dos outros pilotos de uma forma diferente, quando não necessariamente eles se afetam tanto por algumas coisas da forma como é representado que o Lando é afetado. E isso foi uma coisa que a gente comentou muito porque o Kimi foi pole na sprint de Miami. Na sprint em si, ele teve um resultado que não foi legal. Fria, né? Exatamente. E a gente comentou justamente como ele se recuperou rápido pra classificatória do GP. E no GP ele também teve um desempenho bom. Se a gente aprendeu alguma coisa com o Miami, é que a gente pode esperar um desempenho muito melhor do Kimi em Imola. E conversando no direct, a Ana Beatriz, que ouviu esse episódio, e ela deu uma opinião muito contundente sobre esse aspecto do Kimi, dele ter aprendido rápido e dele não se deixar abalar tão facilmente. Ela falou, talvez seja arrogância adolescente. É verdade. Eu concordo, mas ela, adolescente assim, é pode ser arrogância adolescente. Ela falou, meus alunos são assim. Eu levei fé, entendeu? Sim, uma pessoa que sabe do que tá falando. Sim, mas assim, obviamente pode ser uma arrogância adolescente, pode ser maturidade, mas o fato é que ele vai estrear na Itália e ele está em home race, e ele é o único piloto italiano em home race. Eu tô ansiosa pra ver o nível de atenção que ele vai levar por conta disso. Eu até me assustei um pouco das pessoas, nem lembrava que tinha italiano no grid. Mas já entendi que é o pessoal da pior classe da internet, né? Então... Tá, mas aí então eu tenho um detalhe, Gi, porque assim, eu não te ouvi falar sobre isso ainda. Olha... E eu queria muito que tu trouxesse o teu ponto de vista, porque... Ai, lá vem. Esse final de semana nós temos a estreia de um novo chefe de equipe italiano. Bom, reestreia, né? Porque assim... Isso, porque ele se promoveu ao cargo. Isso eu achei divo. Diva, sabe quando o Napoleão, ele botou a própria coroa ele próprio na cabeça? Sim. Não, tu que era boa de história no colégio, não teve uma função que, porque antes era, não sei se era o na bispo, mitologia grega teve Narciso também. Não sei se era o bispo da França, se era o que era quem coroava os reis, Sim. Mas o Napoleão que se botou a coroa, não foi? Eu acho certo. Mas assim, vai ser uma reestreia, porque Flávio Briatore já foi chefe de equipe de forma infame, né, no passado. Sim, de forma a ser banido do esporte, de forma a não
lance saber como é que ele conseguiu se reinserir no esporte e voltar a ser chefe de equipe. Sim, uma decisão dos tribunais franceses. Ponto. Não sabemos detalhes. Enfim, né? Então, quem sou eu pra acusar qualquer pessoa de qualquer coisa? Então o Flá, um italiano, está reestreando como chefe de equipe e ele vai fazer uma outra reestreia, que é a do menino Franco Colapinto, tá? Que ele tapou o buraco do Logan Sargent. Vocês não façam piada do Franco tapando o buraco. O Bifest já fez essa piada hoje. Ó, o menino Logan Sargent largou o carro na mão dele, ele estreou em Monza no ano passado. E agora ele, com o carro das mãos de Jack Doohan, reestreia em Imola. Isso eu achei uma coincidência, assim, requintes de crueldade, tá? Requintes de crueldade. E a primeira vez não teve nada a ver com o Briatore, né? Mas agora teve. Enfim, colocando o menino pra estrear na Itália. Especialmente porque o Briatore é o empresário do Doohan, né? Tinha essa info? Não, eu não tinha essa informação. Inclusive, eu achei assim, olha, fã ou hater, né? O Briatore ser empresário do Doohan, mas... No fim das contas, eles falaram que a saída do Hollyoaks não tinha a ver com isso. A gente ficou, tá. A saída do Hollyoaks no fim era verdade. Era uma saída reta pra Dubai. Reta pra Dubai, inclusive especula-se que ele ainda esteja em Dubai, porque a real é que ninguém sabe onde está o menino Oaks. Eu digo o Wally, né, porque o outro menino Oaks a gente sabe que tá preso. Isso, já está vendo o sol nascer quadrado há uns dias. Agora sim, tudo bem que o único rookie que existiu em Drive to Survive foi o Kimi, né? Inclusive, essa foi uma crítica que a gente fez no episódio que a gente falou de Drive to Survive, que foi o 52, e que basicamente o Gabriel não existiu, o Doohan não existiu, mesmo o Ali Berman, que teve... Ele só existiu pra ser o ruim do episódio. Não, tudo bem. Mas assim, isso a gente já é um assunto vencido entre nós. Porém, será que eles estão muito, muito, muito arrependidos de não ter mostrado o Franco Colapinto? Bom, se eles não estão, eles deveriam estar, né? Eles já não mostraram o Colapinto substituindo o menino, meu Deus, me fugiu o nome? Logan Sargent? Logan Sargent. Aí todo não mostraram o Logan. Eu até fiquei pensando. Não mostraram o Logan. Eu até fiquei pensando se isso foi alguma restrição do Logan, sabe? Não concordar em aparecer. Mas não sei, né? Porque de jeito nenhum. Não deve nem poder fazer uma coisa dessa. Deve ser aqueles contratos que tu dá a tua alma pra Netflix, né? Enfim. Não, e é pra própria Liberty. Isso aí eles não devem nem negociar. Nossa, com certeza, porque é a própria Fórmula 1 que encomenda o Drive to Survive pra Netflix, né? Então, assim, eu acho que devem estar arrependidíssimos, tá? E vão chegar agora no Grande Prêmio Emília-Romagna. Não, o nome é maior do que isso, né? Vai lá. Fórmula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2025. Parabéns. Deixem aqui nos comentários quantas vezes vocês acham que a Giovanna gravou essa parte pra falar. Nenhuma! Ela falou de primeira. Dei uma pausinha? Dei, né? Mas é pra... Enfim. Arrasou. Muito obrigada, pessoal. Olha, incorporei aqui o Formulino, Hip Formulino. O Léo já tá fazendo o trabalho ali por ele. Eu quero ver se o Léo vai estar... viralizou um comentário a respeito Quero ver se o Léo vai estar em Imola. Tudo indica que sim. Divo. Sim, agora sim, ó. Falando especificamente de Imola... Usava botas brancas. Não é isso que eu ia falar. Tem também esse nome pro Grande Prêmio, né? Sim. Se perguntar pra André Soraca, ela vai dizer que é o Grande Prêmio das botas brancas, da saia curta, do cabelo bem loiro. Mas também é uma corrida que entrou no calendário para tapar um buraco, tal qual o Franco Colapinto. Sim, porque Imola entrou no calendário da Fórmula 1 em 2020. Aliás, vou colocar isso melhor. O Grande Prêmio de Emília-Romagna entrou em 2020 porque Imola já fazia parte da Fórmula 1 antes como o Grande Prêmio de San Marino. Isso, e aí era tipo assim, grosseiramente, muitos grandes prêmios foram cancelados, o calendário ficou muito mexido em 2020 e também em 2021. Que ainda... Devido à Covid, né? Exatamente. E aí, então... se buscou autódromos antigos que não faziam mais parte do calendário oficial que pudessem receber de alguma forma os grandes prêmios. Exatamente. Então, o planejado originalmente, antes do Covid, era que teriam 22 corridas em 2020. Sim. Na prática, eles conseguiram encaixar 17. Isso foi remarcando, remanejando, colocando umas corridas... Sim, o Red Bull Ring recebeu 2, daí mudaram os nomes. Foi o GP da Áustria e o GP da Estíria que eles colocaram. Eu amei, tá? Casa de Toto Wolff, uma home race importante. Com certeza. Trouxeram de volta o GP da Turquia, teve o GP de Portugal, inventaram o GP da Toscana, que eu adoro. Amo, tá? Porque Mugello, pra mim, assim, é um circuito maravilhoso, tá? Mas enfim. Pra mim. Eu e Daniel Ricciardo concordamos que deveria vir mais vezes pra Fórmula 1. Por quê? Porque o Daniel Ricciardo falou que deveria vir, e eu concordo com ele. Eu também.
Divo injustiçado no post da Red Bull dessa semana. Sim, a Red Bull vai tá completando agora em Imola 400 corridas da existência da Red Bull. E eles fizeram um post com vários momentos da história da Red Bull. Eu achei que era uma homenagem pro Christian Horner, porque ele vai estar de saída. Ele é o que mais aparece no post, inclusive. O Daniel Ricciardo aparece só uma vez, de costas. E Pérez não aparece. Checo Pérez não aparece. Enfim. Quem mais que a gente viu que não aparecia? O pai da Kvyat Pi, não aparece. Tem vários... Ai, quando eu vi... Porque eu sigo uma galera meio esquecida da Fórmula 1 no Instagram, assim. Sim, vocês não sabem o que eu passo. Não, tu sabe quem é o fulano? Não. Por isso que a gente tem um podcast, que aí a pessoa ouve. Amo. Mas eu sigo o Christian Klein, que ele foi piloto sim. da Red Bull há muito tempo. E, aliás, divo acessível. Comenta no post dele, ele te responde. E... Divo acessível ou divo educado? Divo fazendo o mínimo razoável? Não, eu acho questionamento. acessível porque ele é um ex-piloto de Fórmula 1. Podia ser bem mais chato, né? Sim. Tipo, tem ex-piloto de Fórmula 1 que eu sigo, meu amigo pessoal, Jenson Button, por exemplo, que foi convidado da Rolex pra ver uma ópera no Palais Garnier de Paris agora, né? Ai, que chique. Chiquérrimo, postou um carrossel, a primeira foto é uma selfie dele mostrando o Rolex. É um dos lugares mais bonitos que eu já estive. Com Obrigada, certeza. Minha amiga Elisa, que falou, vocês têm que entrar na ópera. Lembra? A ópera de Paris, maravilhosa. Mas enfim, esse um divo das origens da Red Bull que não tava lá. O Helmut aparece só em uma foto aí. Achei que ele tinha que aparecer de estilo Christian, assim. Quem sou eu pra advogar pelo Helmut? E o Gasly? Assim, O Gasly aparece? E o Alex Albon? Gasly e Alex não aparecem. Então, assim, foi um post duvidoso. Red Bull também fez um remember de quando o Sebastian foi visitar eles em Imola ano passado. Foi visitar eles entre aspas, né? Porque todo mundo sabe o que o Sebastian fez em Imola ano passado. Isso. Mas enfim. Aqui no Brasil, uma prática não autorizada. No lobby. Não autorizada, mas que todo mundo sabe, né? Sim. E que nem tu falou, em 2021 deu problema com o GP da China e Imola voltou de novo. E aí, no fim, tá renovado até esse ano. Vamos ver se vamos estender o GP de Imola pra outros anos também. Ai, tomara, né? Porque, assim, tem tantos grandes prêmios saindo do calendário pra que outros levemente duvidosos entrem. Sim, todo mundo sabe que a gente tá falando do Quid ali, né, pessoal? Mas, enfim. Sim. O sonho do Benson Layam, né? Uma corrida de Fórmula 1 sem arquibancadas. Mas eu acho que esse é um ótimo momento da gente trazer o quê? O Minuto Fernando Alonso, né? Um momento mais aguardado. Não, eu acho que o Carlos Sainz. Não tem como não falar do Briatore e não puxar o Fernando Alonso, né? Não, gente, vocês vão ver, eu vou conseguir enfiar o Fernando Alonso em todos os assuntos. Parabéns. Mas, eu fiquei falando, é o mais esperado do podcast. Eu vou dar isso pra ti, tá? Eu acho que o Minuto Carlos Sainz, ele é o mais esperado. Obrigada. Tá. Mas Eu vou aceitar. Mas eu conto com vocês para esperarem também o Minuto Fernando Alonso, porque ele estará aqui sempre. O Minuto Carlos Sainz hoje é bem pequeno, já aviso. Estou um pouco frustrada. Aguardaremos. Mas eu vou trazer pra vocês hoje uma curiosidade sobre Imola. Porque todos os caminhos levam ao Fernando Alonso. Vocês sabiam que o atual presidente do autódromo Enzo e Dino Ferrari é Giancarlo Minardi? É o fundador da equipe Minardi e o cara que deu a primeira chance ao Fernando Alonso na Fórmula 1. Vamos aplaudir. A Minardi, obviamente, não existe mais. Ela foi vendida 50-50 pra Red Bull e pro Gerhard Berger, ex-piloto, best do Senna e atualmente sogro do Daniel Ricciardo. Virou Toro Rosso, AlphaTauri e agora Visa Cash App. Então, assim, nada como uma fã de Fórmula 1 fofoqueira pra trazer essas conexões pra vocês, né? Tá, então agora tu só nos responde se isso quer dizer que ele vai ir bem nesse final de semana. Não, calma, não é pra tanto. Quem quer ver o Fernando Alonso indo bem em Imola, eu sugiro assistir a corrida de 2005. As ultrapassagens no Schumacher, assim, show. E Imola é considerado um circuito raiz, né? Sim, é um circuito que os pilotos gostam muito, né? Então está começando agora o Minuto Carlos Sainz. Porque ele, pasmem, ele é um piloto que se considera raiz, tá? Que está envolto... Eu concordo com ele. Ai, Giovana... Ele é mais raiz do que muito Eu tenho que dizer pra vocês uma coisa. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês já repararam que o Bifest... eu vou contar, sou eu, né? Óbvio. Eu não sei o que tu vai falar. Cada post do Carlos Sainz. Sim, é a Luísa. Tem o Bifest comenta com um trecho de Smooth Operator. Eu já reparei que várias de vocês repararam. Só que o que eu acho mais engraçado é que muitas pessoas gostam desses comentários. Elas não conhecem o Bifest. Então, quando você vê um trecho de Smooth Operator, que no o Bifest need to ask. Eu amei. Mas hoje, por exemplo, ele fez Smooth Operator, como se ele fosse Bond.
James Bond. Sim. Que ele tá em Cannes, né? Eu achei chique. Divo, tá, eu quero ver o look da Rebeca. Até agora não saiu, provavelmente. Rebeca! Amanhã já vai ter saído. Só que o negócio é o seguinte, Carlos Sainz fica se dizendo que é um piloto raiz, tá? E aí, ele tá lá dizendo o quê? Ai, que o pai dele vai ser presidente da FIA? O pai dele, inclusive, que ele não pode confiar em ninguém dentro do esporte. Que ele teve uma época que ele teve amigos. Houve um dia que acreditei em palavras. São Francisco de Assis. Mas o que é isso? Hip Papa Francisco. Hip Papa Francis. Entendeu? Gente, vocês viram aquela declaração todo mundo dele? sabe de que o Papa agora é o Leone. Leone é o Max, que é outro piloto raiz. Olha, ai gente, eu não sei. Eu sei que ficou randômico, mas eu tinha que falar isso pra vocês. Minuto, Carlos Sainz tá caótico. Mas eu gostei muito que tu falou. Porque ele é caótico, gente. Mas eu gostei muito que tu trouxe a entrevista do Carlos em que ele falou que não se considera amigo do Lando, né? Não, do Lando, ele falou... do Leclerc. Nominalmente, Lando e Charles. Do Charles, a gente já imaginava que eles não eram amigos. Não, mas a gente não achava que eles eram amigos. Sim, porque ele não ia jogar golfe com o Charles. Mas o Carlando, ele enterrou o Carlando. Coitado. Ai, gente, eu não sei, tá? Isso aí. Mas ano passado, o Carlos Sainz e o Max Verstappen foram pilotos que elogiaram muito o Imola, né? Não sei se eles estavam com saudade porque não teve em 2023, porque deu enchente, tá toda uma função lá, né? Mas o Max e o Carlos, os dois, estavam rasgando elogios, falando, ai, a gente tinha que ter mais circuitos assim no calendário. Inclusive, Max Verstappen deu muito o que falar no Grande Prêmio de Imola do ano passado. Porque no mesmo final de semana da corrida da Fórmula 1, ele também participou de outra corrida, que foram as 24 horas de Nürburgring. Uma corrida virtual, né, com o time dele, a Red Line. A mídia caiu em cima dele, da Red Bull, questionando se o foco dele tava onde deveria estar mesmo. Principalmente porque antes dessa corrida teve Miami ano passado, que foi a primeira vitória do Lando, né, Max P2. No final das contas, o Max foi pole position em Imola. No sábado de noite, ele dirigiu um turno da corrida virtual. No domingo de manhã, ele dirigiu outro turno. Inclusive, entregou a direção pro colega de equipe com mais de 30 segundos na liderança. E no final, venceu a corrida da Fórmula 1, né? Venceu as duas, né? Porque a virtual ele também venceu. Isso então, assim, é a cara do Max Verstappen. Um tapa na cara da sociedade, né? No caso que ficou, será que ele tá focado? Ele ganhou 2 corridas num fim de semana. Bah. Mas isso pra mim é muito característico do Max. Sabe? É essa coisa assim de fazer o que eu quero, nananã. Inclusive na época, tem muito jeitão dele. Eu concordo plenamente. E na época eu lembro muito de um comentário, veja, comentários que não vale a pena se lembrar, mas por algum motivo eu me lembro, né? Do Helmut. Ai, eu não tava esperando! O Helmut, que é uma pessoa assim, que se o Max tivesse terminado P2 naquela corrida, ele ia ser o primeiro a falar, não, porque esses videogames, tarará, tarará. Mas como o Max ganhou tudo, ele falou, o Max sabe o que é bom pra ele, o que ele pode e não pode fazer. Então tá, né? Inclusive, o Lewis Hamilton apareceu essa semana sem camisa no Instagram e já começamos o quê? A boataria de que alguém vai ser demitido. E daí teve uma diva que, infelizmente, não me recordo o nome, mandou assim, gente, e todo mundo achando que a demissão seria do Horner. Ai, gente, se não for uma demissão, for uma aposentadoria. Helmut, Marco, por favor. Eu amei. Divas respondem assim. Divas respondem assim. Mas assim, o que podemos esperar de Imola? De um ponto de vista técnico, é um circuito que dá pouca margem pra erro. Os escapes de grama e de brita, eles são bem curtos, então não dá pra ficar rodopiando à vontade. E as curvas são bem técnicas e normalmente requerem muito foco dos pilotos, né? O asfalto, ele é antigo e ele é abrasivo, mas não é péssimo pros pneus. Inclusive, a gente pode esperar que a Pirelli leve a gama mais macia de compostos pra lá. Não só porque é o que eles fizeram nas últimas corridas de Imola, mas também porque eles têm feito mais isso nesse ano, né? Em geral, a Pirelli tem trazido pneus mais macios para as provas de Fórmula 1, justamente para fazer que o desgaste desses pneus seja maior e para deixar com isso a estratégia dos pitstops mais interessante, mais imprevisível. E eles estão fazendo isso especialmente em circuitos que tipicamente tem um pitstop só, que é o caso de Imola. Então, assim, Imola, de uma certa forma, é uma corrida previsível, porque é um circuito antigo que a gente já viu muitas coisas acontecendo ali, mas eles estão se esforçando para mudar bastante as coisas. E levando em consideração a turma que tá vindo bem de Miami, a gente tem uma Mercedes muito melhor do que a gente podia prever, um George muito consistente e um Kimi que tem progredido já num lugar muito bom do pelotão, que é
a parte da frente. Exatamente. Eu acho que a gente já falou muito sobre como o George tá consistente e como isso é um grande mérito pra ele. Sim. E o quanto o Kimi tá melhorando a cada semana, mas tudo isso é respaldado por um carro muito honesto que a Mercedes levou esse ano, né? Eu acho muito importante a gente falar isso, porque a Mercedes teve vários anos de muitos desapontamentos agora. Sim. E eles estão com um carro honestíssimo, eu achei. Então eu acho que, assim, os destaques agora... A McLaren, que tá com um carro dominante, ponto final. Eu acho que não tem aquilo. Eu acho que faz parte também um pouco desse jogo de mídia, a McLaren tentar baixar um pouco a bola do carro. Falar que não é tudo aquilo tão melhor assim, que nem todas as equipes estão dando a entender. Mas eu acho que pela performance do carro a gente consegue ver, olha, a gente tem um piloto extremamente experiente, um piloto no seu auge, Max Verstappen, que foi ultrapassado pelas duas McLarens na última corrida. E que é um piloto que, assim, se o carro dele tivesse uma margem minimamente melhor, isso não teria acontecido. A gente tem um Oscar que tá vindo de 3 vitórias seguidas. E não tem como a gente diminuir a diferença que a confiança de tu ganhar 3 corridas seguidas traz pra performance, né? Porque é o tipo de coisa, quanto mais ganha, mais confiante, só melhora a performance do cara de ter essa mentalidade também, né? E com um detalhe de que o Lando vem fazendo um ano muito bom. Sim, o Lando tá com uma performance boa também. A observação de que se esperava que o Lando tivesse a performance do Oscar e o Oscar a performance do Lando. Perfeito. Mas considerando especialmente os construtores, né, o trabalho em equipe, o Lando tem feito sim uma temporada muito boa e especialmente muito melhor do que os outros colegas. Com certeza. E agora sobre o circuito de Imola, o que a gente pode esperar de pilotos que têm um bom histórico ali? Eu acho que, falamos dele, mas o Max Verstappen é um cara que já teve muito sucesso em Imola. Bom, o Lando, mesmo nas fases não tão boas da McLaren, que lembrando, né, a fase boa da McLaren começou no ano passado, Sim. ele esteve nos últimos 3 pódios de Imola. Exatamente. Então, eu acredito que a McLaren, não só pela consistência do ano, mas também pela característica do circuito e especialmente do Lando, pode ser que eles confirmem alguma coisa nesse sentido. Não, perfeito. E tem uma questão de que alguns circuitos, que alguns pilotos se dão bem com alguns circuitos específicos. Por exemplo, o Jenson Button sempre foi muito bem na Austrália, porque era um circuito que ele gostava. Sei lá, Mark Webber em Silverstone também. E eu acho que a gente poderia fazer uma avaliação parecida do Lando em Imola. Eu acho que o Lando é um piloto que casa bem com esse circuito, então eu não esperaria que ele tivesse uma performance inferior à que ele tem tido até agora. E eu acho que tem um outro detalhe em relação aos papaya, que é o menino Oscar. Tudo bem que ele levou uma penalidade, depois no fim, na largada, não foi bem assim. Mas ele classificou em P2 no ano passado. E o Oscar no ano passado, no momento de Imola, ele estava bem atrás do Lando. Então eu acho que isso também pode dizer sobre as características dele e o quanto ele é familiarizado com o circuito. Perfeito. Inclusive, o Oscar, ele largou em P5 porque ele recebeu uma penalidade de... acho que ele impediu... Eu acho que foi o Magnussen. Ele impediu alguém na classificatória. Mas a volta rápida dele foi mais rápida que a do Lando. Sim. Tá, e a Ferrari? Ai, gente, a gente falou um episódio inteiro de assim... Eu vou apostar no pessoal que tá em casa. Vocês esperem o meu pódio. Eu ia dizer, a gente falou o tempo inteiro, será que tá em casa é bom, é ruim? Qual é o impacto disso? A Ferrari tá cada vez nos dando menos elementos pra apostar neles. Então, assim, analisando friamente, antes de fazer as minhas apostas, é melhor apostar agora, porque depois piora. Depois é só em Monza de novo, pra nós contar com um fator local, com algum gueri-gueri. Não, entendi, eu entendi perfeitamente, mas mas eu acho que eu não vou estar apostando na Ferrari, simplesmente porque tem outros pilotos que estão com um desempenho melhor nessa temporada e que tem um bom histórico em Imola também. Então, assim, eu não consigo ver a Ferrari se destacando. Eu acho que aquela tua aposta lá do P5 do P6 é o máximo. E eu nem sei se eu aposto muito nisso também. Então tá. Então, combinado. Qual que é a tua opinião, Luísa? Gente, a minha opinião é que eles não vão confirmar alguma coisa na Itália. Eu acho que o carro tá muito ruim. Já colabora pra tudo que a gente conversou no início da temporada. Acho que a Ferrari não traria muitas atualizações no carro desse ano, né? Inclusive, teoricamente, o último pacote de atualizações entra agora, nesse final de semana. Então, assim,
Não sei, a gente nunca sabe se isso é verdade, eles sempre, né, nunca é uma coisa que eles vão confirmar 100%, eles sempre vão dizer que estão progredindo, estão trabalhando no carro, etc. Mas eu já não tenho uma expectativa de que a Ferrari faça uma excelente temporada, porque se fosse pra ser excelente, essa temporada já teria começado. Mas eu não vou largar a mão da Ferrari correndo em casa. Porque pra mim é tipo assim, é o espetáculo mais bonito da Fórmula 1, sabe? Então assim, eu acredito que eu vou colocar algum deles no meu pódio, mesmo que eu não acredite. E em Monza eu voltarei. Mas uma coisa que o pessoal sempre nos cobra também, e é uma coisa que a gente costuma fazer mais nos stories. Então, o pessoal que gosta, por favor, fique aí a sugestão de acompanhar os stories do Bi. Mas, eu queria falar de Fórmula 3 e Fórmula 2 rapidinho. Que correm esse final de semana em Imola também. Que correm em Imola. E eu acho que o ponto focal tem a ver com o que a gente já falou, né? Mas eu acho que vai ter vários olhos virados para a High-Tech nesse fim de semana, que é a equipe dos irmãos Oaks, né? Do William Oaks e do Oliver Oaks. Tá, então a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é a seguinte. Será que a High-Tech vai correr no final de semana na Fórmula 2 e Fórmula 3? Então, segundo o Planet F1, alguns carros da equipe High-Tech foram apreendidos no caminho de volta de uma corrida que eles fizeram no Oriente Médio agora com outra categoria. Isso tudo supostamente relacionado à prisão do William Oaks, que é um dos irmãos Oaks, por fazer grandes transferências ilegais de propriedade. E isso tudo ainda ligado à família Mazepin. Lembram? Que está proibida de fazer negócios no Reino Unido. Por sanções comerciais, devido ao governo Putin e tudo mais. E segundo a equipe, os carros de Fórmula 2 e Fórmula 3 estão ok. Eles soltaram uma nota de que tá tudo certo pra eles embarcarem pra Itália na sexta-feira. E a Ferrari tá postando post de Race Week do Dino naturalmente, né? Eu vi no Ferrari Academy, eles estão postando, tudo vai acontecer. Eles são... o Dino é a nova aposta da Ferrari, né? Então, mas isso que me chamou a atenção, porque o line-up de Fórmula 2 da High-Tech é um line-up muito, muito, muito hypado. Que é o Dino Beganovic, que é a Academia Ferrari, que... É o próximo predestinado, mas ninguém vai dizer isso, entendeu? É tipo isso. E também o Luke Browning, que tem tido um desempenho ótimo da Academia da Williams, né? Uhum. E, enfim, são nomes muito hypados e o pessoal, a internet inteira ficou, será que eles vão correr? Será que eles não vão correr? E, segundo a High-Tech, eles vão, mas segundo o governo do Reino Unido, outras categorias não terão essa sorte, né? Enfim, vamos esperar pra ver. Tomara que os meninos consigam correr, mas... Nessas horas, será que foi adequado o menino Oaks romper com o Flá? Eu tenho a impressão que o Fly ia desenrolar isso aí pra ele. O Fly, ele tem essa habilidade, né? De diplomática. Uma pessoa escorregadia, sabe? O Fly ia dar um jeito. Tal e qual uma vaselina. Mas é por isso que o pessoal fala, né? Que tipo assim, olha, a gente não sabe se a Alpine vai estar boa, vai estar ruim. Mas o Fly chegou, né? Então, alguma coisa vai acontecer ali dentro. Bom, e falando em coisas que vão acontecer, vem aí o meu pódio. Tá preparada? Ai, não sei como é que eu vou saber. Tu já falou que vai apostar na Ferrari. Olha só, vocês que estão comentando que eu tô na minha era mercedista. É verdade? Eu tô elogiando quem tá bem. Eu não aguento mais botar Carlos Sainz no Fantasy. Carlos Sainz no pódio. Mas o que é isso, gente? Ai, meu Deus. Eu não aguento mais. Eu vou dizer qual é o meu palpite. Mas o Carlos Sainz no Fantasy é bom porque o álbum tá caro agora. Eu tenho o álbum também. Tá preparada pra Valorizou tua carteira do Fantasy. Diz aí. P1 Antonelli. Tu acha que ele vai ganhar? Vem aí pra eles aprenderem o quê? Não era hora de fazer aquele documentário. O WhatsApp tinha que ter feito depois. Perderam a primeira vitória do Kimi. Vai ser uma lição de moral, assim. Vai ser. Entendeu? Aí, P2. Vou botar um P2 legal. Lewis Hamilton. Tu acha que ele vem forte aí? Não acho, mas eu tô torcendo. Tá. E o meu P3? A diva, não tem como tirar a diva do P3. Tá, e o que vai dar com a McLaren? Amada, tu não entendeu que é o passado, o presente e o futuro da Mercedes no pódio? É pra honrar vocês que estão dizendo que eu tô virando mercedista, não tô. Mas eu acho que isso ia ser, pensa, o começo de uma triple header. Tu imaginou o Toto Wolff assistindo esse pódio lá de baixo assim, ó? Eu ia amar, tá? Ele aplaudiu até o Lewis. Mas é óbvio! Imagina, o bônus sobe. O bônus sobe pro champanhe do Kimi. Não, Giovana. Eu preciso falar uma coisa. Pô! Se a primeira vitória do Kimi, tu acha que o Toto não vai subir? O Toto vai subir, gente. Pegar os construtores. Ai, como é que chama
Ai, o americano com Zac fungo Brown. no pé. O Zac Brown. Ele subiu, né? Eu acho que eu tinha deletado essa imagem mental da minha cabeça. Ai, eu não consigo, gente. Eu tenho pavor dessas coisas. Daí, então, tu acha que o Toto Wolff vai subir no pódio? Ai, mas eu ia Na amar primeira o Bono. vitória do Kimi... Tu imagina o Bono. Ai, Giovana. Tu tem que ficar mais fechada com o entretenimento disso. É que eu acho que vai ter muito entretenimento todo no pódio. Ai, tá. E o teu pódio vai ser quem? O meu Oscar pódio. Piastri. Já errou. Eu não acho que o Oscar vai ganhar 4 seguidas. Ah, é? Tá achando que quem é Ayrton Senna? Brincadeira, pessoal. Não, eu acho que o Lando vai ganhar em Imola. Ah, legal. Vai ser P2 Oscar, P3 Max. Oh, e a diva? Não, a Diva vai ficar atrás do Max. Eu tô achando, sabe por quê? Porque eu acho que assim, olha... E o Leclerc? Tá dirigindo aquela Ferrari lá? O que tu tá achando, Luísa? Ai, eu só fiz uma pergunta. O Leclerc- Porque o último P5 foi o álbum. Não tá tendo nem lugar no P5 mais. Sim, pra tu ver como a Ferrari tá lá pra baixo. Mas, ó, eu Por acho quê? que... Tu tá achando graça? Ó, eu acho que estamos na dominância McLaren. Eu vou botar as duas McLarens lá pra frente. Ainda mais que são 2 pilotos que fecham bem com o circuito de Imola. Tu comprou aquele pijama de mamão papaya que tu ia comprar? Ai, não comprei, que ia dar taxação muito alta. Pode ter certeza que eu ia apresentar um podcast de pijama se eu tivesse comprado. Mas eu acho que o P3 do Max, porque o Max, eu acho que ele tem essa coisa de piloto raiz. Eu acho que ele vai se sobressair em Imola. então vamos botar Carlos Sainz P6. Porque em P6... É piloto raiz, não vai ter espaço antes do P6 pra ele. Tá, pessoal, então pra mim vai ficar Lando, Oscar e Max. Ai, tá, então tá. Combinado? Qualquer coisa tu vai me avisando, então. Qualquer coisa eu te aviso. E a parte boa de ser dobradinha papaya é que a gente sempre tem a perspectiva do quê? De uma rainha papaya, né? Ah, sim, mas essa perspectiva... Porque assim, a internet fica inventando coisas dos papaya até quando eles não fazem nada. Então pelo menos que eles deem um motivo pro pessoal ficar comentando da briga deles, né? Pelo menos que eles briguem de verdade. Então... Ah, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ah, eu só não... Uma coisa que eu não gostaria de ver no rádio. Sei dos papais, se quiser, tudo bem, ótimo. Obrigada assim, pela permissão. Não, mas eu não queria que desse chabu no rádio da Ferrari agora em Imola. Sim. Isso é uma coisa que eu Lewis. realmente não gostaria que acontecesse. Uhum. Sabe? Porque o Lewis não merece, especialmente ele não merece, mas a Ferrari também não merece, correr em casa também não merece esse tipo de coisa. Tomara que dê tudo certo. O Lewis e o Rick, eles devem ter feito uns workshops, assim, de comunicação, umas coisas assim, Deve de ter. RH, alguma vibe assim na Ferrari. Porque o Lewis estava muito bem com o engenheiro dele. O Rick foi um engenheiro que se deu muito bem com seus pilotos antigos, inclusive o Carlos fez um esforço gigantesco pro Rick acompanhá-lo e ele não acompanhou, e ele se dava bem também com o Seb. Então, assim, são duas pessoas muito boas que estão trabalhando juntas, mas ainda estão tendo que se adaptar e, enfim, tomara que dê tudo certo. O Seb ficava cantando no rádio e o Rick ouvindo. Eu e o Seb... amigo e da arena. Gente, eu amo, tá? Eu acho que a gente deveria encerrar o podcast cantando. Ai, tadinhos, já ouviram 1 hora da gente falando? Não, tudo bem. Bom, então já que vocês já ouviram 1 hora, gente, por favor, deem um like no vídeo. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas assim, pra gente é muito importante. Se você tá assistindo pelo YouTube, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Se você tá ouvindo pelo Spotify, avalie o nosso podcast nas estrelinhas, isso também nos ajuda um monte. Deixe um comentário no podcast, a gente tem se esforçado pra responder o maior número possível. E nos procure nas redes sociais, nós somos o BeFast Podcast em todas elas. E a gente toda tá semana lá a gente tá lá. 24/7 e todas as quartas-feiras ao meio-dia entra um episódio inédito do BeFast e a gente espera vocês na quarta da semana que vem. Um beijo! Tchau!